Bom, eu acho que queria agradecer muito as duas exposições. Eu acho que a gente tem alguns paradigmas de gestão que ficam subtendidos aí nas duas apresentações, que são relevantes. Um deles é essa ideia de tratar toda a despesa pública, que é uma obrigação do Estado, como se fosse gasto. A Fiocruz, do Rio de Janeiro, ela ajudou a desenvolver talvez o melhor programa de política industrial, que foi aquele Programa de Desenvolvimento Produtivo da indústria farmacêutica. Então, ela transformou os gastos de compra de remédio em política industrial. Então, ao mesmo tempo que atendia, melhorava a população, baixava preço e criava uma base industrial relevante, o programa mais bem-sucedido nos últimos tempos. E o segundo ponto é o Estado, o setor público como articulador das forças produtivas aí, e principalmente nesse campo aí das inovações, onde as ideias finalmente passaram a ter mais valor do que o capital acumulado, né? Então, eu queria agradecer muito as duas exposições aí e vamos partir para a próxima etapa aí. Obrigado, muito bom. Obrigado a você. Obrigado a você, Fernando. Prazer. Bom, nossa segunda rodada vai ser o impacto das novas tecnologias, residências, geradoras e política tributária. Aliás, outro dia, no Twitter, o Temer falou, ninguém mais vai pagar conta de luz, vão vender a energia agora. Ué, mas quem vai comprar, então? Né? Eu queria convidar, então, o Renato Pinto de Queiroz. Ele é mestre em Planejamento Energético pelo COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Tony. E queria convidar também o Guilherme Dantas, que é doutor de Planejamento Energético também pelo COP, possui mestrado em Economia e Política de Energia e do Ambiente pela Universidade Técnica de Lisboa e graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, outro dia eu estive no COP e fizeram uma apresentação para mim de um trem que levita, né, em cima de ímãs. Uma tecnologia fantástica, só que não tem mais como colocar em prática, porque as empreiteiras brasileiras foram dizimadas e elas eram as financiadoras daquele projeto. Né? Então, passo a palavra ao Renato Pinto de Queiroz. Bom dia a todos. Muito obrigado ao Nacifa, Brasilianas, à CEMIG pelo convite. É um prazer estar aqui na CEMIG. Trabalhei 30 anos em Furnas. Furnas é uma empresa de origem aqui na CEMIG, mineira, e me lembro muito bem das grandes reuniões, saí em 72, das grandes reuniões do setor elétrico, planejamento, trabalhei no planejamento, e as reuniões aqui na CEMIG eram sempre gratificantes pela competência da casa. Em um momento, Nassif, em que o planejamento, as políticas públicas eram muito bem valorizadas, e é muito difícil um setor como o setor elétrico brasileiro, um setor de rede, que envolve a sociedade, né, porque envolve o residencial, a indústria, o comércio, em que qualquer mudança não pode ser feita da noite para o dia. Nós fazíamos discussões, às vezes, para fazer mudanças que levavam um ano. A própria mudança, a abertura de mercado nos anos 90 da própria consultora inglesa, que a gente tem vários questionamentos, porque veio uma experiência bem diferente da realidade brasileira e inglesa, mas eles demoraram um ano entendendo o setor elétrico brasileiro e discutindo, trazendo até técnicos do setor para entender. Então, hoje, quando você fala em determinadas políticas feitas, vamos dizer, em tempo curto, você fica preocupado. O tema é extremamente importante, porque eu acho que, se eu fosse um assessor do governador candidato aí, eu botaria esse tema aí na pauta principal, porque a cidade do futuro é uma questão primordial para esses números que já foram apresentados, eu vou apresentar também aqui, para nós vivermos um pouco mais, com mais humanidade nas cidades. A minha pegada aqui da apresentação, sabendo que vinha o Guilherme Dantas, porque lá no FRJ, eu sou um pesquisador convidado lá associado, são grupos de estudos, né? O grupo que eu trabalho é um grupo interdisciplinar,
que mexe com política energética, com petróleo, gás, eletricidade, bioeconomia, e nós temos grupos de pessoas de outra universidade, pessoas que vieram da empresa, como o meu caso, e o Guilherme trabalha numa área específica do setor elétrico brasileiro. Eu sei como é que ele conhece muito regulação. Eu quis trazer uma outra pegada aqui para que ficasse um pouco mais diferente aqui. Então, o meu roteiro é o seguinte. Tem que apontar isso. Eu vou falar um pouco de uma visão global aqui das cidades inteligentes. Essa visão global quer dizer como é que o mundo afora fala, já foi falado aqui pela Fabiana, o Leonardo também falou algumas questões aqui, para depois eu passar um pouco falando cidades do futuro, cidades tecnológicas, mas tem que ser humanas também, que não é só a tecnologia. Fala um pouco do Brasil e talvez perder um pouquinho de tempo aqui em cada item de reflexões. Quer dizer, essa motivação de cidade inteligente, de você cuidar um pouco dessa cidade, vem desses estudos da própria ONU, que mostra, nas suas previsões demográficas, que nós vamos chegar a 2050 com 9,8 bilhões de habitantes, 2100, 11 bilhões, e que, em 2050, 70% da população, cerca de 70, 66, 67, e dependendo dos estudos que saem por aí, estarão nas grandes cidades. Então, você vê que já é uma dificuldade enorme você viver nessas grandes cidades. Imagina quando eu tiver 70% desse número de gente que está aumentando a população mundial, novas cidades em regiões de países mais pobres, mas as cidades se desenvolvendo, os países desenvolvendo, eles todos concentrados com todos os problemas que a gente já sabe. E aí, ainda dentro de que o mundo entende, uma visão global, porque nós, brasileiros, temos, eu acho, características muito boas, muito próprias. Existe agora passamos um momento difícil, seja momento político, momento de crise econômica, etc., e a gente fica com a cabeça baixa, que nós somos incompetentes, que não se faz nada, muito pelo contrário, tem muita competência. Para vocês terem uma ideia, participei muitas vezes em Furnas, em seminários, seja nacionais, com pessoas estrangeiras, ou mesmo indo para fora, ou fazendo palestras, mesmo para diretores que iam para fora, que queriam entender o setor elétrico brasileiro, como é que nós criamos um setor em que você interliga regiões de hidrologia diferente, você traz energia do sul pela linha de transmissão, você traz a água, entre aspas, da região sul para a região sudeste. Tem um gráfico famoso que todos do setor elétrico já devem ter visto. Você pega lá o desenho das linhas de transmissão do Brasil, tira o desenho da linha, coloca em Portugal, vai até a União Soviética. Então, uma rede fantástica. E então nós temos capacitação própria de desenvolver muita coisa, mas somos muito dependentes de equipamentos de tecnologias estrangeiras. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado quando se fala em tecnologia, senão não estamos importando soluções de lá ou até com pressões mesmo de fabricantes para comprarmos equipamentos. Aqui eu passei rapidamente, eu quero dar uma passada rápida, que tem um instituto, uma universidade navarra da Espanha, que tem uma escola de negócios que faz uma análise sobre as grandes cidades inteligentes. Eles fazem ali, eu acho que 2 anos. E quando você vê quais são quesitos sofisticados que estão muito longe da nossa realidade. Então, vamos chegar a Nova York, a cidade considerada voltou, quer dizer, sempre, já é a segunda vez que é classificada como a mais inteligente, mas ele vê ali o seguinte, porque é um centro de negócio, tem itens assim, não é só itens, se tem sensores, se tem câmera, centros de negócios, a mobilidade de Paris, as universidades de Londres, sobretudo negócios. Então, são questões, estamos longe de Nova Iorque. Não, nós estamos longe porque nós temos muitas outras realidades para passar. E eles colocam que, para continuar sendo cidades no top, lá, inteligentes, eles têm
obstáculos, como envelhecimento de populações, quer dizer, você vai ter que ter uma cidade mais para atender populações mais velhas, aumento da desigualdade, e tem uma questão que eles citam muito, quer dizer, você agora com essa incorporação de imigrantes, quer dizer, é uma outra realidade ali, pode aumentar uma pobreza, e certamente a mobilidade urbana de veículos ou de carros, etc. Tal. Então, essas cidades do futuro, as cidades inteligentes, mas são cidades que têm que ser inteligentes, tecnológicas e humanas. Isso já foi sendo citado aqui da própria Fabiana. Então, quer dizer, tem algo mais do que cidade tecnológica, né? E, certamente, com a prioridade, que o Leonardo falou aqui, prioridade do cidadão. Quer dizer, você tem que escutar o cidadão, porque é aí que vai dar a realidade das necessidades. E aí, dentro dessa visão aí, bem rapidamente, que todos já sabem, então você vê coisas sofisticadas, sensores que detectam em prédios, janelas abertas, se o ar-condicionado está a uma temperatura não adequada, os sensores vão entrar, tem até algo... eu vi assim, exemplo de cartões em trânsito, se o sujeito tem uma certa idade, ele mete aquele cartão ali no poste ou no local ali, não sei, e o sinal vai retardar porque ele vai atravessar, quer dizer, é um complexo sofisticado que as cidades já estão implementando. Ainda falando dessa visão global, o que o mundo entende sobre a sofisticação de cidades inteligentes, tem uma experiência interessante no MIT lá, que pegou em Seattle lá, etiquetas, botou no lixo e foi vendo quando é que o lixo, determinados produtos lá iam perseguindo, qual era o caminho do lixo para analisar essa questão de detritos e tal. E o interessante é que eles faziam depois umas entrevistas para ver o que as pessoas sentiam ali daquele projeto. E alguém, eu acho que era uma mulher, dizia assim, eu costumava beber água em garrafas de plástico e jogava fora, depois esquecida delas. Agora eu sei que elas andam apenas alguns quilômetros da minha casa para um aterro sanitário e eu não consigo mais esquecer delas. Dessa forma, parei de beber água em garrafinhas de plástico. Quer dizer, são medidas que ultrapassam até o objetivo ali, é um objetivo mais sofisticado, mais, enfim. Tem uma cidade interessante, que todos já devem saber quem mexe com isso, que é a cidade de Fujisawa, no Japão, que é uma cidade verde. Eles criaram uma cidade com 25 maracanãs, de um tamanho disso, e foram sofisticando, eram 300 mil habitantes, agora acho que são 3 milhões, aí você vê, parece um mundo do futuro, ruas que não passa trânsito, outra que só pode andar carro elétrico e bicicleta, e aquelas todas as inovações de carros elétricos e esses sensores todos. Quer dizer, são experiências interessantes de você olhar, que é um futuro nosso aqui. Eu não sei por que não pego até umas cidades dessas padrões, numa cidadezinha, não podemos fazer também uma cidade piloto aí, com algumas tecnologias e tal. Bom, então, em suma, é isso aí. A gente, as cidades inteligentes, tem vários sensores, carro elétrico, BRTs elétricos. No Rio de Janeiro, fez um grande programa de BRT na época da Olimpíada, que extremamente importante, porque a demanda é ter reprimida, entraram os BRTs ali e eles ficaram totalmente cheios, né? Quer dizer, já não dava nem mais vazão, já chegou até atrasado, né? Hoje, com a prefeitura de lá, você tem estações até fechadas, depredadas, que a prefeitura hoje tem as suas dificuldades ali e tal, enfim. Mas fizeram BRT a diesel. Poderiam ter aproveitado experiências, tipo, tem linha COP, ou um outro tipo de combustível ali, ou pelo menos algumas linhas ali, mas talvez isso envolve outros veículos, envolve outro business, outros interesses, então botaram a diesel. Bom, está aí os postes com solar, edifícios que têm eólica lá em cima, as câmeras talvez sejam o símbolo dessas cidades inteligentes. Bom, aí já começa a querer dizer o seguinte, não é só uma cidade tecnológica, tem que ser uma cidade inteligente e humana, como a Fabiana ressaltou ali. Quer dizer, a meta principal tem que ser incorporar valores sociais e dar um bem-estar da população. É por isso que a população tem que ser ouvida, porque não adianta também encher de sensores, maravilhoso, em várias informações, elas têm que ser bem usadas, tal, não tem dúvida, e
Mas continua havendo uma infelicidade ou um mal-estar ali de viver naquela cidade, né? E também até esses dados têm que ser muito analisados, que eu vi um professor numa palestra dizendo o seguinte, que no Rio de Janeiro eles controlam muito bem, no centro de controle, a velocidade da ponte Rio-Niterói, dos carros e tal, e que ele viu que em um determinado período ali, não sei quando foi, se foi de um dia ou de uma semana, diz que a média da velocidade foi 12 km/h, era tanto engarrafamento da ponte. Aí a pergunta é a seguinte, para que aqueles sensores todos? Qual é a solução disso? Eu dizer que tem uma carroça, um carro andando com uma carroça e todo mundo, aqueles sensores não dizem nada. Se eu não tiver uma conclusão, uma análise, como você disse, Leona, não adianta nada. Então, é isso. Aqui é a cidade do México, em que você fazer mobilidade urbana numa cidade dessa, ou a dificuldade, né? Ou ali a Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, mobilidade urbana, como é que eu tenho questões ainda cruciais para serem resolvidas. Bom, então, entrando um pouco no Brasil aqui, a gente tem uma seguinte situação, né? Por exemplo, demanda crescente, quer dizer, na recuperação econômica. Quer dizer, o Brasil, certamente, que vive desse stop and go aí, vai recuperar e eu vou ter um crescimento da demanda muito forte. Para vocês terem ideia, por exemplo, mesmo nesta crise, o consumo de energia elétrica nas residências, se você pegar o mesmo mês, batendo maio, junho, para o junho anterior, a divulgação do MME é que cresceu 10%. Então, mesmo nesta crise, a gente teve um crescimento de 10% em residência. Eu me lembro, ainda em Furnas, no departamento de mercado lá de consumo, quando houve o famoso plano, o cruzado, aquele plano que congelou todos, quem lembra disso, os produtos foram congelados, tal, o aumento do consumo de residencial, nós controlamos ali, projetamos ali usinas para atender um consumo futuro. Quando olhamos naquele ano, ali, aquele período, o consumo residencial ultrapassava números estratosféricos, altos. Por quê? Porque a demanda reprimida da população, a população começou a comprar eletrônicos, está tudo congelado, até dar o caos ali, que a indústria não aguentou aquilo. Então, você rapidamente, você aumenta o consumo brasileiro molemente, facilmente. Então, eu tenho que atender, vou fazer geração distribuída, etc., mas eu tenho que atender uma demanda que pode crescer desesperadamente, né? E a expansão da oferta? Como é que é a expansão da oferta? É outra indefinição hoje. Você vai ter hidroelétricas, mas controvérsias ambientais nas construções de novas hidrelétricas. Você conversa com pessoas, mesmo dentro da universidade, da área de meio ambiente, ou outros dizem o seguinte, olha, essa expansão do setor elétrico do Tapajós não vai ocorrer, porque que é uma próxima fronteira, né, de grandes usinas, o embate vai ser de uma maneira tal que não dá. Bom, então não vamos ter hidroelétricos e tal. Então vamos ter o quê? Eólicas, solares, intermitentes. Você vai ao Operador Nacional do Sistema, ele diz assim, olha, durante o dia, a curva da eólica é assim, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Quem é que segura aquela energia nessa intermitência? Então, vamos botar gás natural na base? Bom, se eu botar gás natural, eu tenho gás, eu vou importar GNL, né? Então, mas quem é que vai coordenar tudo isso? Tem uma indefinição do papel da Eletrobras. Vai vender a Eletrobras, aqueles reservatórios. A empresa tem várias usinas de reservatórios que poderiam ser backups numa outra gestão de operação dessas intermitências. Eu deixo a água guardadinha ali, não fico dando pau no reservatório, não preciso ficar culpando São Pedro, porque São Pedro não é tão culpado assim desses problemas todos. O modelo do setor elétrico está vencido, mas há interesse de contratos, etc., e ninguém encara isso. Então, uma tarifa altíssima, pagamos umas tarifas mais altas do planeta. Então, nós temos um impasse do modelo do setor, temos indefinições e vamos implantar uma nova forma, que é o caminho de uma geração distribuída, nesse caos, vamos dizer assim, de política, porque agora a moda é dizer que não precisa mais nada, o Estado não precisa atuar em política energética, então, num país desse cheio de dificuldades, vou ficar ao léu só do mercado, quer dizer, mercado sem Estado não existe, mas, enfim.
Então, eu tenho, no nosso assunto aqui, uma morosidade ainda da implantação da geração distribuída, a fotovoltaica mesmo, eu tenho que ter ainda tenho dificuldades, é muito caro você botar, por mais que tenha caído, tem agora uma nova regulação do BNDES, via Banco do Brasil, para você ter financiamento, botando nos seus telhados placas solares e tal, mas como é que vão ser as distribuidoras? As distribuidoras hoje têm problemas financeiros graves, em função do próprio modelo do setor elétrico. Então, nós temos indefinições tremendas, que eu chamei de desafios, para enfrentar uma nova fase de geração distribuída, que, no fundo, faz parte das cidades inteligentes, né? Só para vocês terem ideia, aqui eu tirei aqui os cenários do plano do PDE 2026 da EPE. Ela fez 2 cenários, um cenário chamou de referência e de sucesso, porque realmente com o crescimento do PIB a gente tem uma influência pela elasticidade aí do consumo de energia elétrica para saber o que vamos ser atendidos. Então, num cenário de referência, lá está o PIB, o crescimento, 2017, 1,5, 1,8, 2,1, 2,7, 2,8, 2,8, 3, sei lá, uma média de 2 e poucos % ao ano, não é muito difícil a gente atingir, uma coisa razoável e tal. E um cenário otimista de sucesso sai um pouco maior, não muito, mas sai um pouco maior. Agora, num cenário de PIB desse, como é que fica, como é que eles fizeram o consumo na rede desse período? Do período, olha lá, o consumo na rede cresceria, taxa média anual, num cenário de referência, que é o azul, que é o cenário mais baixo, 3,6%. Olha, cresceu o consumo 3,6% de 2017, 2018, sei lá, até 2026, é muita energia que se precisa. E com aquelas definições todas, na hora, eu estou querendo dizer o seguinte: vou implantar uma nova tecnologia, cidades inteligentes, geração distribuída, mas eu tenho uma questão maior, que é eu fornecer energia elétrica para o desenvolvimento do país. Então, eu tenho um grande desafio, sim, de como essas novas tecnologias vão entrar, financiamento para isso, etc. Tal. Bom, o Brasil está atrasado em relação a outras ações em cidades, dessas modernizações, em relação ao mundo, sem dúvida. Agora, tem uns drives que, quer dizer, inevitavelmente, nós vamos caminhar para isso, como eu repito aqui, quer dizer, a gente é um pouco dependente dessas tecnologias mundiais, né? E a gente quer importar, não coloca aqui fábricas aqui, etc., não tem tecnologia, etc. Então, é um drive ter maior digitalização, e é um avanço, não tem dúvida, do setor elétrico brasileiro. As fábricas terão um aumento de robôs, também isso é inevitável. A gente tem muitas empresas multinacionais aqui que já vão usar robôs. Essa implantação em maior escala do Smart Grid vai ocorrer. A China instalou 300 milhões de medidores, enquanto no Brasil, menos de 5% da rede é inteligente. Então, a gente tem um espaço, não tem dúvida, de instalar isso. Maior penetração de carros elétricos. Agora, isso vai bater na geração, no consumo. Então, eu estou cheio de definição, como é que eu vou suprir a oferta, mas isso tudo é elétrico, eu vou ter um consumo de energia elétrica forte. Isso eu estou dizendo que eu estou querendo levantar aqui as questões, os obstáculos, as dificuldades para isso. O Guilherme vai falar até de regulação, talvez, que é outra questão também. Agora, a gente vai fazer rede inteligente, está aqui, olha aqui, os postes de São Paulo, como são. Ali, eu acho que é Rio, olha lá. Vamos fazer rede inteligente. Olha como é que está a distribuidora, bota os postes. Como é que eu posso ter um poste desse de razoável? Falta muita inteligência para chegar a isso. Na Suécia, por exemplo, tem um sistema subterrâneo de fibra ótica, que é o Smart Grid, né? Então, quando a gente começa a ler cidade inteligente, nós estamos um pouco longe de um mundo desenvolvido, né? E aí tem as cidades inteligentes, aliás, Rio Tietê, Lagoa da Pampulha, em Belo, e o Rio de Janeiro, só o cachorrinho que está gostando aqui, porque o resto já fugiu, olha lá. Então, as cidades têm que ser humanas. Então, o conceito de cidade inteligente é um somatório de quesitos que levam a uma cidade humana. Bom, aí eu vou, item a item aqui, dizer o seguinte. Dois slides que eu termino aqui para provocar um pouco a minha ideia, até fazer uma provocação dessas questões, né? Foi a ideia minha aqui.
Certamente, como eu levantei, há muitos desafios que nós temos que encarar para chegar a ter as cidades tecnológicas do futuro inteligentes. E falta uma política pública e estratégica de Estado. O Brasil não tem política estratégica. Você vê o seguinte, as empresas estatais chinesas estão comprando aqui as empresas brasileiras. Ótimo, todo mundo diz, ótimo, está entrando investimento. Agora, você vê, tudo bem, um governo centralizado, é diferente lá na China, mas você vê o seguinte, existem marcos estratégicos que nós não temos. A gente confunde governo com Estado. E isso bate no próprio investidor, que o sujeito tem uma indefinição de uma política. Então, eu vou contar o seguinte. Certa vez, eu na EPE, numa reunião com os funcionários ali, os doutorandos, doutores, meninos jovens, lá de 30 e poucos anos, que eu coordenava ali um plano de longo prazo, eu era um superintendente de recursos energéticos. E aí nós, para fazer plano de longo prazo, tínhamos que saber quais eram as tecnologias daqui a uns anos, como é que o Brasil ia ter tecnologia A, B, C e tal. E nós tínhamos umas dúvidas se carvão, nós teríamos uma tecnologia com gás e tal. Aí eu resolvi ali, como gerente ali, chamar indústria de equipamentos para multinacionais e tal. Como é que está a perspectiva de vocês? Eu, em 2030, que era 2006 a 2030 o plano, teremos, tem um nome, quer dizer, uma tecnologia de carvão com a gás, ao invés de leite fluidificado, etc. Tal. Bom, aí ele dizia que não ainda, ele tinha outras tecnologias antes de chegar a gás, etc. Não é o caso, mas o que me espantou é que estava um diretor da empresa sentado. Era uma reunião que fizemos de técnicos. Aí eu falei para ele, tudo bem, eu vou levar você ao meu diretor. Não, eu vim aqui com os meus funcionários, que eu quero escutar aqui a discussão. Tá bom, participava ali pouco. Na hora de ir embora, ele me pergunta assim, você sabe se vai ter um leilão de eólica no outro ano? Nós estamos em 2006, no final. Aí eu falei, olha, a gente pode falar com o diretor que não era o meu caso, eu trabalhava numa outra diretoria de longo prazo, diretor de elétrica que fazia eólica. Não, eu queria a sua sensibilidade. Você acha que vai ter leilão de eólica ano que vem? Eu falei, eu acho que vai ter. Mas isso, não estava entendendo, ele foi fazer essa pergunta. Por quê? Ele me disse o seguinte, quando o Brasil traça uma política, por exemplo, um leilão de eólica, e eu vou avisar a minha fábrica lá fora, olha, vamos participar de uma licitação de 2007, sei lá, o ano que for, e transfere, não é mais agora, vai ser daqui a 3 meses, vai ter a 4 meses, eu chego lá, estou com saia curta. Por quê? Porque o cara diz, cara, eu estou direcionando o meu termo de engenheiro era PERT, né? Quer dizer, direcionando a minha programação para não ir na Tailândia, entrar lá com os equipamentos para ir para o Brasil. Você diz que não vai haver, como é que eu faço? Né? E tem vários exemplos assim que poderia citar. Tal. Ou seja, você, quando marca um governo, vou fazer um marco do pré-sal, eu entro no outro governo, eu mudo aquilo tudo, a sinalização que eu estou percebendo, afinal de contas, é uma política estratégica de Estado, ou cada governo, se é cada governo, eu não acredito ali no país, porque eu tenho que esperar ver o governo. Então, nós não temos uma política estratégica, e para fazer cidades inteligentes, eu tenho que ter uma política estratégica de política pública. E aí eu vou fazendo o seguinte, eu não sei se é aqui ou depois na outra, eu vou ter que fazer realmente, não entra sozinho uma prefeitura para fazer uma mudança, eu vou ter que ter parceria privada, vou ter parceria com o governo federal, vou ter parceria com novos modelos de negócios, etc., para eu montar ali. A prefeitura sozinha não consegue fazer uma transformação dessa. Eu tenho que ter realmente as parcerias. Agora, eu tenho que ter uma política pública estratégica, eu não posso chegar no ano que vem ou no outro governo, mudou, hein? A gente escrevia com a mão esquerda, agora escreve com a mão direita. Então, não vai ter mais nada disso. Não pode. Então, a gente não tem política pública estratégica de Estado. E aí, eu faço parte também de uma ONG, que é o Instituto Ilumina, um think tank, uma ONG e tal, e a gente senta lá e discute, e estamos chamando até especialistas de várias correntes, porque ali eu ouvi, enfim, o contraponto que a gente pensa e tal. E eu escutei numa desses papos, alguém falou o seguinte, por que vocês acham que os chineses estão vindo para o Brasil?
a negócios e tal. Ah, não, eles estão querendo vir para o setor elétrico, não, setor elétrico. Eles estão querendo empresas para vender equipamentos. Eles vão vender equipamentos. Aí o outro falou assim, eles querem aprender essa tecnologia brasileira de fazer essa integração do setor elétrico via um sistema robusto de transmissão, porque lá eles estão com fontes perto, substitui lá o carvão, botam a gás ou eólicas ali, mais até distribuído, ou mais perto das fontes, mas tem interesse de fazer uma integração na Ásia. Então, eu preciso... Então, a taxa de retorno não é essa, de financeira, é uma taxa de retorno estratégica. Eu vou pagar, como eu vou pagar, porque eu quero entender todo o sistema brasileiro. Então, você vê, é uma estratégia, né? É uma estratégia. Então, e a gente acha que a estratégia é vender tudo para que entre o dinheiro enfim. O outro item poder público com fraca atuação nas políticas de transporte público. Certamente, quer dizer, a ideia que eu disse do BRT lá, a hora de fazer um BRT, eu botar diesel no mundo das mudanças climáticas. A transformação e modernização das cidades necessita de grandes investimentos, é isso que eu já falei, parceria entre privados, poder público, nas três esferas, senão não sai. E novos modelos até de receitas. E mais, mesmo os projetos, as ideias, não podem ser ideias, entre aspas, populistas. Eu tenho que checar essas ideias, se eu vou ter retorno, se são viáveis. Não é uma história. Já escutei, por exemplo, que não é cidade não é questão elétrica, um candidato ao governo do Rio de Janeiro falou assim, eu vou fazer dentro do Maracanã uma universidade. Ora, que loucura, tem a UERJ em frente, por que ele vai fazer uma universidade dentro do Maracanã? Isso é aí tem um desdobramento daquilo, porque eu vou aproveitar o espaço, quer dizer, não dá mais para ter ideia populista algo que requer análise, cada projeto tem que ser muito bem analisado, o Leonardo deve saber mais do que eu, tem que ser muito bem analisado para ver se aquilo tem os resultados. E aí acho que o Estado deve capitanear as transformações, como árbitro da responsabilidade que ele tem com o bem-estar do cidadão. Ele tem que capitanear, quer dizer, tem que vir de política pública essas transformações. E treinamento de gestores públicos para isso, que, afinal de contas, são novos modelos, são novas... Os gestores públicos têm que ser treinados. Pesquisas periódicas com os cidadãos, é escutar o cidadão, como é escutar o que o cidadão acha, o que o cidadão quer. É isso que eu já falei, as prefeituras devem analisar o custo-benefício de ideias e tal. Penúltima aqui, as prefeituras deveriam interagir com o órgão de planejamento energético. Exatamente, quer dizer, se a gente vai ter um consumo enorme de energia, tem que ter interações com o planejamento energético para saber qual é o que vai bater no consumo de energia e na oferta de energia. E, por fim, as cidades inteligentes devem trazer melhores condições de vida para os seus moradores e as tecnologias devem contribuir para esse objetivo. O que eu quero passar aqui é o seguinte, não é só uma questão tecnológica, é uma questão que envolve o bem-estar humano, o bem-estar do cidadão, e o Brasil tem uma complexidade enorme que tem que ser muito bem pensada para a implantação disso tudo. Muito obrigado.